Certo. Então, nós estamos aqui na edição do Prosa em Palco, edição de aniversário do Teatro Municipal Severino Cabral, que esse ano completa 62 anos, em 2025. E hoje a gente está recebendo aqui Diógenes Maciel, né? Ele que é doutor, professor de dramaturgia, Alana Fernandes, que já foi diretora do Teatro Municipal, Flávio Guilherme, que é professor de inglês, jornalista, né, bacharel em Direito, e o nosso querido jornalista também, né, ator, diretor, escritor, é todo mundo, nosso sertanejo, né, Álvaro Fernandes. Minha gente, eu tenho que perguntar a vocês, nesse ano de aniversário, né, nessa data comemorativa, como o teatro, na vida de vocês, entrou, chegou, e vocês trazem tantas histórias, tanto enriquecimento para todos nós. Contem aqui, começando por Diógenes. Já é assim. E já é Isso aqui é o teatro como arte, né? exatamente. Tá. Então, eu acho que tem dois jeitos, assim, que eu me lembro, né? Quando eu era criança, é, eu ainda não morava em Campinas, ainda em João Pessoa. Uhum. Eu lembro muito de minha mãe e uma tia minha, levavam sempre eu e meu irmão para ver espetáculos de fim de semana, né? Então tinha muita temporada de infantil no Santa Rosa. E aí eu lembro muito, assim, entre os meus 6, 8 anos de idade, de ir sempre ao teatro. E com muita constância mesmo. E aí eu lembro muito de uma montagem do Mágico de Oz, que hoje em dia eu sei que era uma montagem do Grupo Oficial de Santa Rosa, que Zezita estava no elenco, Zezita Matos. Uhum. Pelas datas, assim, mais ou menos eu sei que era essa montagem. Lembro da montagem do Puff, que eu vi. Mas, assim, quando a coisa se. Mas ainda era aquela coisa da criança que vai ao teatro, Sim, né? Não que tem. teve o privilégio de ir ao É, teatro, né? acho que é uma coisa que infelizmente é rara, Sim, né? A gente, quando criança, ter acesso facilitado à arte. E aí a história justamente que eu acho que quando entra definitivamente para mim é mais rara ainda, né? E em uma certa altura dos anos 80, eu era criança ainda, minha família veio morar em Campina Grande. Meu pai era funcionário da empresa de energia elétrica, a Saelpa, e aqui em Campina ele conheceu o Lourdes Ramalho, porque ele era rosacruciano. Dona Lourdes era a mestra da loja Rosa Cruz aqui de Campina Grande. sim. Então, em 89, que foi o último ano que a gente morou aqui em Campina, eu lembro perfeitamente que foi a primeira vez que eu entrei no Teatro Municipal, eu tinha 11 anos de idade, no Festival de Inverno, porque meu pai veio porque todo o grupo dos Rosa Cruzes vieram para assistir a estreia das Velhas, Sim. a montagem de Monte Rodrigues, e aí eu tava com meu pai. Hum. E aí, pronto, quando eu vi aquilo, aí eu disse. Eu lembro que eu sentei num dado ponto da plateia, que eu sei dizer onde eu estava, mais ou menos no meio, e quando começou a cena, né, que abriu a cena, que era aquela cena da retirada, uma cena muito bonita, isso para mim é muito formalizado, pois é, a invenção de depois de velho, mas não é. Não é E isso. naquele dia eu disse, é isso que eu quero para minha vida. E o interessante é que você dá aula, né, de dramaturgia, Que aí eu percebi então isso. perseguiu e compartilha. Porque quando a gente tem uma sensação, uma vivência como essa, e a gente consegue transmitir, a gente não trabalha um dia sequer, que a gente faz o que a gente ama, não é isso? Flávio, como foi a chegada do teatro como arte na sua vida, É, Flávio? eu tive a sorte, né, a grata sorte de estudar numa escola que incentivava muito a produção. Então as professoras sempre pediam para a gente fazer nas damas, estudei nas damas, e a professora de literatura, ela tinha o costume de sempre convidar a gente para fazer leituras de textos teatrais. Eu nunca tinha ido ao teatro. Sim. Eu lembro que eu fui a primeira vez ao cinema Capitólio assistir Bernardo e Bianca com meus pais ainda pequeno, e quando eu entrei eu vi o palco. E na minha cabeça, Bernardo e Bianca iam se apresentar com Ali. personagens vivos ali.
Quando apareceu na tela, eu tive aquela surpresa de ser uma grande tela. Então, nas damas, a gente tinha esse costume, né, de visitar o auditório, que parecia um teatro, que é um teatro, né? Mas eu nunca tinha ido ao teatro. Aí o pessoal de uma peça, não sei se foi daqui de Campinas a produção, mas era Turma da Mônica em Romeu e Julieta. E foi assim, foi uma surpresa e uma decepção, porque eu achava que eu ia ver Mônica, Cebolinha, mas não era. Eram atores mesmo, sem máscara nenhuma de personagem, fazendo Romeu e Julieta. Mas foi muito mágico, mesmo assim, né? Mesmo não tendo visto personagens, eu fiquei muito encantado com aquilo. Passou um tempo e estava já a Mirna, estudava um ano à minha frente, Sim. ela fez uma montagem, uma adaptação da Moreninha para teatro e me convidou para ajudar. E eu cheguei para ajudar nesse processo. E isso me encantou muito, eu fiquei muito apaixonado pelo teatro. E logo depois eu tive a grande surpresa de passar na Praça Clementino Procópio, ali perto do Coreto, e ver o grupo Quem Tem Boca para Gritar montando o espetáculo. E eu lembro da cena do pessoal subindo nas pernas, fazendo umas acrobacias. Sim. Eu acho que era Trupizup, eu acho que era essa montagem. E aí eu disse assim, eu quero fazer isso. Eu fui para casa nesse dia, eu saí do colégio, fui para a praça, da praça fui para casa, igual a Diógenes. Isso é o que eu quero fazer na minha É vida. interessante que é letárgico, né? E é um laço. É um laço. Ele nos pesca ali e a gente não tem mais como sair e é perseguir o sonho, né, Álvaro? Eu vou deixar a minha querida Alana, que ela vai vir dividir nessa parte feminina, né? Para contar essa história que dirigiu o Teatro Municipal. Mas estou em Campinas, aguenta mais. Tá. Diga. Minha história com o teatro, ela começou logo cedo. Ela começou quando eu estava no Roberto Simons, aqui no São José, Sim. que era uma escola, tem uma escola Roberto Simons, e aí tinha uma educação artística e tinha a Dona Salomé, né? E ela dizia que eu tinha uma voz, você vai recitar poesia. E eu comecei, mas eu queria fazer alguma coisa de teatro, porque eu vi um trabalho, Antônio nos dirigindo um trabalho lá, e eu fiquei, eu queria fazer isso. Aí ela nunca me botou no trabalho, ela sempre botava para declamar poesia, aquelas coisas todas, mas isso ficou dentro de mim. Eh, Havia as semanas de teatro aqui no teatro, foi meu primeiro contato de verdade em assistir espetáculo. O Roberto Simons que participava das semanas de teatro e trouxe Aí outros você alunos. lembra de Doutor Ademar, é? Doutor Ademar. Eu me lembro como se fosse hoje, que quando eu entrei na porta do teatro, Doutor Ademar estava lá. Aí ele disse umas palavras, disse, sejam bem-vindos à semana de teatro. E a gente passava e dava um pacotinho de biscoito. Era. Aí para mim, tudo isso era um encanto, né? Era mágico. Eu entrei, fui assistir, assim, eu não lembro o nome da peça, mas lembro que era uma peça eh, meu Deus, como é o nome dela? Que é famosa de teatro infantil. Maria Clara. Maria Clara Machado. A menina daquela peça me encantou, que era uma peça era uma briga de duas famílias para. Era uma coisa nesse sentido. Né? E era muito interessante. E eu fiquei. E minha irmã, a Almisa, estava participando também, mas já foi na mostra colegial, a minha irmã estava participando e eu vim assistir o espetáculo dela. Assistiu, lá já estava assistindo os ensaios e vim assistir. Isso me encantou. Os meus contatos foram esses. E tinha uma coisa muito interessante da minha família, foi minha mãe que me incentivou muito a fazer teatro, porque ela era louca por circo e ela disse que um dia queria fugir com o circo. E ela me incentivava muito a fazer teatro, né? A fazer. E foi a minha história de teatro foi por aí. Foi quando, em 74, eu fui embora de Campina Grande, mas já levei esse germe na cabeça e cheguei em Brejo Santo e fui escrever uma peça de teatro. É claro que como a minha referência era um espetáculo Riachil dos Desejos, que eu não lembro de quem é, que era a peça que minha irmã participava, eu escrevi justamente em cima dessa história, eu escrevi o história é uma menina perdida na floresta, né, essa coisa toda. E depois, aí meu segundo texto foi um texto que eu não estou lembrado o nome, que faz muito tempo, mas foi meu segundo, aí eu comecei a adentrar. Pergunto, Álvaro, tudo quando você começou a escrever, autodidata?
com a sua curiosidade, Curiosidade, só os viventes. só minhas vivências, essa coisa. E engraçado que meu sonho de subir no palco só foi se concretizar no Ceará. Foi um menino que montou, isso foi através de Albisa também. A Albisa participou lá de um negócio, o menino chamou ela para fazer um trabalho e Chama meu estava no irmão. ator. Ela disse, eu vou chamar meu irmão. Aí me chamou. Eu entrei pela primeira vez como ator, mesmo foi do espetáculo em Brás Santo, Ceará. Sensacional. Agora, Alana, eu quero a cantiga da perua. A cantiga ninguém aguenta mais. Para sair todo mundo. Muito Tá soltando, né, mano? Como Diógenes, comecei com 11 anos. É, Se encantou. foi. Eu não sabia, ele já sabia o que era teatro. Eu não, nunca tinha Nunca entrado tinha num teatro. Eu nunca tinha visto um espetáculo teatral, então eu não sabia o que era. Mas aos 11 anos eu já lia fotonovela. E eu tinha revistas e revistas, entendeu? Aquela que era preto e branco, né? Exatamente. Era Então, minha mãe tinha uma colega de trabalho que o filho estava fazendo um espetáculo infantil com Raimundo Formiga, sim. que era o diretor aí dessa peça, né? Aí surgiu uma vaga, a menina que fazia a princesa, que o espetáculo era o Gato de Botas. Então, a que fazia a princesa saiu. Aí essa colega de trabalho da minha mãe disse, então o Verso Jorge está fazendo uma peça lá no teatro e tem a princesa saiu. Tu não quer botar a Alana, não? Ela disse, eu vou pescar ela. Aí, quando ela chegou, que perguntou na minha cabeça, o Fantástico Mundo de Bob, sabe? Sim. Então, na mesma hora, assim, eu já me imaginei numa Isso. fotonovela. Era teatro, era aquilo para mim. Entendeu? Que eu lia. Sete no Céu, Carinho, Capricho, não sei o que, eu tinha E aí, coleção. como na contora, pedia um pedacinho. Elas que elas pesquisam e Eu vim, quando cheguei aqui, foi uma confusão. Já tinha uma menina, esse elenco era basicamente da mesma sala na escola, Pio 11, entendeu? Aí era esse menino, que era Alberto Jorge, ele não tem quase, quer dizer, quase não, desse elenco só tem ainda o da cena artística, né, que eu falo. Eu e Tadeu Matias. Tadeu era o rei. E agora, a turma, o elenco era O elenco. uma classe só, Sim. Pio 11. Aí tinham trazido uma coleguinha, a Filomena, para fazer a Ana já chegou, já chegou. E eu cheguei, quem me trouxe foi a colega da minha mãe, porque ela morava aqui perto do teatro, aqui na Solano Lucena, né? Todos eles moravam perto. Aí, quando eu cheguei, que entrei, eu fiquei louca quando eu vi essa sala principal, né? Esse palco, A nave. a nave. Aí eu olhei assim, menina, eu tô num sonho, é uma caixa mágica. Então, estava na plateia Toninho Nunes, vestido com a farda do Colégio Estadual da Prata, Odimar Bonfim, que é sociólogo, todo mundo conhece o Odimar, Joel Cavalcante, que era administrador daqui do teatro. Esses estavam na plateia. E os meninos, era tudo criança e pré-adolescente. Sim. Já estava no palco. Quando viram que chegou uma intrusa, aí foram lá para dentro. Aí, eu sem entender nada, com um pedaço lá vem Raimundo Encantada com tudo. conversar com a mãe de Alberto Jorge, né? Lá vem Raimundo dizer que já tinha uma menina pro papel da princesa e que eles disseram que se ela saísse, todo mundo ia sair. Eita! Tá vendo? Já cheguei provocando rato. Aqui A evolução horária. não vai sair, só que Raimundo teve um insight logo na hora e disse, mas eu vou criar um personagem para ela, ela não vai ficar não, de fora não. Ela vai ser a narradora, que não tinha. Aham. Aí, pronto, no primeiro dia ele me botou lá, perto do proscênio, dizendo, olha, fica aqui que você vai sair de dentro de uma flor e você vai contar a história, mas fica aí, que não tinha história ainda para contar, né? Não tinha texto. Pronto, o ensaio transcorreu e eu lá em pé, feito um dois de pau, sabe? Aham. Mas a capeta viajando. Isso, quando foi no outro ensaio, que não era dia seguinte, não me lembro quando, eu sei que teve alguns dias, aí já tinha texto para mim, que quem fez foi o doutor Ademar, que era o mentor do grupo Cacilda Beck. Esse espetáculo era o que o Cacilda Beck tinha o setor adulto e o setor infantil. Infantil.
Então, Raimundo recorreu a doutor Ademar. Doutor Ademar já escreveu o Totalmente. texto dela, né? Aí ela fez, pronto. Aí daí, quem disse que quis parar mais? E minha mãe, diferente da mãe de Álvaro, né, que queria ir embora com o circo, ela nunca gostou de arte. E tinha os preconceitos Sim, que a maioria tinha, né, na época, e ainda tem um pouquinho. ainda existe, verdade. Então, ela, até poucos anos atrás, ela dizia, quando eu penso que fui eu que botei ela naquele antro, ela dizia, sabe? Um dia já recente, que eu digo assim, eu já tinha minha filha e ela estava lá, eu não estava, ela estava na casa da minha mãe, aí não sei o que ela falou que ia pro teatro, aí ela me contou, minha filha, minha mãe olhou e disse, não faça isso não, não vá para ali não, para você não se perder como sua mãe se perdeu. Ah, ó, que a mãe tá inspirada. Aí quando a menina me contou, aí eu cheguei outro dia na casa dela, aí eu disse, não diga mais isso pra Ariana, não. Aham. Porque eu não me perdi, eu me encontrei. Eu fui uma adolescente bem problemática, sabe? Sou problemática até hoje, né? Sim, eu disse a ela, porque se não fosse o teatro, talvez eu estivesse aí com a cara nas drogas, Se não estivesse ou mais não aqui. tivesse feito nada na vida, tivesse perdida. E o teatro me deu prumo. Ele quem me deu o norte. E foi. Isso. Olha, quando eu falo, porque é isso. Entendeu? E é um vírusinho que quando ele entra na corrente sanguínea, adeus, É verdade. né? Ninguém deixa. Pode se afastar. Isso. Eu estou há 11 anos, não. 2011 foi meu último espetáculo. Uhum. 14 anos, né? Pronto. É, então, tem 14 anos que eu estou fora do palco, mas já começou desde o ano passado a agonia. O bichinho do ran-ran, sabe? Já começou a agonia, querendo fazer alguma coisa. Eu falei até com o Flávio um dia que eu estava com o Renato e Gutenberg conversando, aí eles disseram, Renato disse a mim, não, Flávio deu um texto a você. Eu digo, a mim, eu tenho dessa, sabe? Aham. Porque a era agora é digital e eu tenho em ser analógica. Sim. Eu demoro a responder as coisas, não é, Diógenes? Eu, não é, Álvaro? Aí todo mundo reclama, sabe? Então, eu falei com o Flávio nesse dia, que isso tem meses, né? Aí Flávio disse, eu fui levar para você o texto. Ui, aí eu disse, menino, pois eu tô caducando, porque eu não me lembro disso, não. Aí ele mandou de novo. Pergunta se eu abri. Não, mas é porque quando você abrir, vai vir coisa Mas eu por aí. vou. Eu vou. O mais interessante do relato de vocês quatro é que está intimamente ligado com a educação. Sempre tem uma escola, tem um movimento, e que a gente precisa fomentar isso novamente, porque tem se perdido, né? Há alguns projetos com as leis de incentivo, existem alguns projetos, mas tem se perdido, olha, nas damas com teatro, na escola de Álvaro, muito pequeno. Então a gente precisa dar uma olhada, né? E já conversando mais um pouquinho nessa linha do tempo de vocês, falando do nosso aniversariante, qual é a importância do Teatro Severino Cabral na vida e a construção dele em Campina? Eu queria ouvir de vocês quatro essa importância do Teatro Municipal Severino Cabral, desse formato que era à frente do tempo, né? Ele tem uma arquitetura toda diferenciada e desse encantamento que esse palco sempre tem replicado isso. Algumas escolas, a gente está no final do ano, e algumas escolas têm vindo para cá, e eu já vejo relatos de crianças por ali, 6, 7 anos, encantados com as coxias. Não precisa ter a iluminação, não precisa ter o som, e esse encantamento está vindo. Qual a importância deste teatro, né? Porque o teatro na arte a gente faz em qualquer lugar, mas do Severino Cabral na vida de vocês. Alana, vou deixar Diógenes, que a Alana contou a cantiga da perua, maravilhosa. Eu moo muito. Quer que eu comece? Eu fazer sempre assim, né? É curioso, né? Eu acho que o Severino Cabral, aqui em Campina, ele ocupa um espaço, né, na cidade que é muito interessante, porque ele está literalmente no centro, né? Então, o fluxo do trânsito
ele arrodeia o Uhum. Severino Cabral, né? Então, de uma maneira ou de outra, a gente passa por esse O entorno é a nossa vida. mesmo que você não frequente o teatro e está uma dura realidade, Sim. né? Eu sou professor universitário e eu estou dizendo isso porque eu dou aula para adultos, Sim. que a maior parte dos meus alunos nunca veio ao teatro. E eu acho isso muito grave e muito sintomático, Sim. né? Então, eu estou falando de uma geração aí que passa dos 20 anos e nunca veio ao Teatro Severino Cabral, mas sabe onde ele é, porque ele é um monumento, Isso. né? Então, ele Ponto de referência, né? ocupa, né, uma posição monumental na cidade, mas eu acho que ele perdeu a centralidade, apesar de estar no centro, tá? Ele perdeu a centralidade do movimento cultural. E o Teatro Severino Cabral, acho que ele historicamente sempre foi o centro, né? Literalmente, porque ele está É no o centro. centro, né? Ele é o centro da cidade, né? Ele é construído muito sintomaticamente nesse lugar. Ele está aqui junto, né, de outros monumentos, né? O Parque do Povo, hoje o Antigo Açu de novo, né? Hoje em dia o Parque Evaldo Cruz, enfim, ele centraliza um conjunto de situações, mas eu acho muito interessante essa ideia de que se a gente se posicionar ali na frente, esse fluxo e contrafluxo de trânsito, né? Sim. E que a gente está numa espécie de contracorrente, de corrente até mesmo energética, né? Que passa Sim. aqui na frente e isso mostra para mim uma importância de marco mesmo, né? Marco arquitetônico, marco geográfico. Como eu disse, eu acho uma pena que as pessoas saibam onde é, mas que nunca tenham entrado, Uhum. né? É muito ruim, eu acho ruim isso. Esses seus alunos, assim, na sua maioria, eles são de Campina Grande? É. Alguns, metade, metade. É, metade. Metade, metade. Mas infelizmente, Alana, isso tem se tornado, assim, porque aí a gente teria que fazer um recorte bem amplo, né, daqui, porque eu acho a gente tem visto essa semana de aniversário, que a gente tá vindo aqui à noite, e tem muito fluxo de escola, né, do Severino Cabral. Mas eu tenho aqui que são escolas particulares. Tá? Os meus alunos eu dou aula no curso de letras, né, estadual da Paraíba, e o meu público normalmente vem de escolas públicas. Então é um outro recorte. E eu diria também que é a faixa etária, porque as séries iniciais, o Fundamental 1 e 2, por ali, ele faz esse trabalho, mas se perde no ensino médio porque a idade também mira para outra coisa, o adolescente. E em algum momento essa criança que está aqui hoje se apresentando vai chegar na universidade e conhecer o teatro. Sim, já da escola. Isso mesmo, nunca teve essa oportunidade. Entendo. É porque é um recorte também de classe. Entendi. Entendi. Então a gente teria que. Deixa eu tocar muita gente, eu tô muito inserindo muito nesse. No sentido também. Justamente. A gente falou aqui, né? De teatro na infância. E teatro na infância marca. Tanto é que todos vocês estão aqui. Os dedos. Né? Nós Nós, né? tem temporada, né? De teatro infantil, mas pergunta sobre isso não. Mas é o ponto de que é muito bem-vindo. Era uma maneira, né? De a gente ter projeto escola direto, né? Enfim. Agora, esses projetos, eles já existiram alguns em algum tempo, né? E a gente viu com isso que realmente teve. Por isso que eu perguntei dos seus Formação de alunos plateia da e agentes naturalidade. Porque houve momentos, sim, que a gente via um público aqui no Severino Cabral que a gente sabia que não é o público cativo, vamos dizer assim. Então, com Machos, a gente viu isso. Com Flávio Guilherme, com o Satiricon, com aqui, depois subiu, Como é o homem? né? O Romero Érecto, aqueles episódios semanais. Então a gente via umas caras, a gente que vive aqui,
que tem isso aqui que eu vou chegar na gente, Na tá? gente, na É nossa. visceral. Isso. Então, a gente já conhece mais ou menos quem é o cara, quem é o público. Isso. É. Então, teve esses momentos de Lili Chaves, também era um público apresado, como você bem coloca, que era de classe, né, que eu estou falando. Era outra classe que vinha por uma motivação outra, mas Mas que que também não fazia. frequentava, que era vamos chamar de alta sociedade campinense, né? Não costuma, porque a sociedade campinense vem, e isso ainda hoje é assim, vem ao teatro quando tem artista global. Sim. Global da Rede Globo de televisão. Não pode ser literalmente, não pode ser da Band, do Silvio Santos, não. Tem que ser global, então vai e lota, né? Então, teve isso, local, com esses momentos que eu já falei aqui, com a Companhia Satiricon, com Caras e Bocas, que é quem isso é no macho, né? Tinha, sim. Aí tinha Lili Chaves, então tem esses momentos, tá? E tem uma coisa, desculpa, eu vou. Porque a Alana trouxe uma coisa bem interessante, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Que a Alana falou, essa coisa do recorte de classe, né? Sim. Tem uma coisa muito interessante num álbum de recorte de Dona Lúcia Ramalho, que eu trabalhei anos atrás, um recorte de jornal dela, que é uma entrevista que ela dá para, salvo engano, Celso Pereira, em 75, quando vai haver a estreia de As Velhas. A proposta dela estreia no Mini Teatro, não no palco principal. A estreia mesmo é aqui no Mini Teatro, em 75. E Celso conta, né, que chega na casa dela perto da hora do almoço, e que ela estava ali dando almoço para um monte de netos, não sei o que, e teve que ficar esperando um pouco. E que num dado momento, nessa espera, o telefone da casa tocou, e que a dona da casa foi lá, atendeu, e aí ele diz, então eu vou passar a reproduzir o que eu ouvi. Aí ele abre um diálogo, né? Lourdinha, né? A pessoa do outro lado da linha, supostamente, né? Lourdinha, o espetáculo de hoje é a rigor? Ao que a autora responde, o espetáculo de hoje é para quem gosta de teatro. Né? Isso é um dado bem interessante, porque nos anos 70, nessa faixa, e nos festivais principalmente, se você pegar as fotos dos festivais, está todo mundo de traje a rigor. Então, traje a rigor indica um gosto de classe. Sim. E aí, esses alunos que eu me referia, eu já ouvi depoimentos que eu faço essas provocações. Eu pergunto, eu quero saber, né? Perfeito. E já tive aluno que disse, eu acho que eu não tenho roupa para entrar no teatro. Eu já ouvi, estamos em 2025, e esse tipo de discurso Ainda existe. existe. Mas isso é interessante você colocar, porque isso já aconteceu mesmo, que antigamente não se entrava no teatro de bermuda. Foi abolido no tempo de Eneida, né? Mas não se admitia pessoas de bermuda no teatro. O fone. Bermuda e boné. É boné. Era. Então, e tem umas coisas bem interessantes que, assim, se a gente for dar uma olhada dentro do Nessa linha com do ol- tempo. e com o olhar da sociologia. Sim. A gente olhando isso assim, é porque esse prédio é suntuoso. Demais. Olha, eu tinha medo de entrar no teatro. Eu tinha medo de entrar no teatro. Será que é para mim? Justamente ter essa coisa toda do. E como aqui ele tornou-se um centro, vamos dizer assim, de difusão, né? Mas aí esse de difusão não conseguiu atingir a periferia, né? Ele ficou muito fechado aqui dessa coisa toda. Eu acho esse teatro, assim como ele polariza, porque nós não temos mais nenhum prédio de imponência em teatro Tal né, qual. como esse tal qual, né? Como ele polariza, mas assim, eu acho que faltou dentro das gestões municipais, eu não digo dos diretores, eu digo da gestão municipal, um olhar de descentralização. O Festival de Inverno, ele fazia isso, mas não era ainda o suficiente. Por exemplo, eu vou no Festival de São José do Rio Preto, em todos os bairros acontece. Em todos os bairros acontece. E todo mundo conhece o Festival de São José do Rio Preto.
todo mundo sabe que vai acontecer. E o nosso faltou isso, ele, embora grandioso, mas muito abafado. Sim. Aí tem essa coisa toda. E eu tenho uma coisa bem interessante, né? A do teatro em si, eu olho que ele rompe umas histórias dentro de Campina Grande, que a gente vai ter o trem, a chegada do trem, né, e coisa. Aí, depois disso, em 63, chegou o teatro, né? Depois aí vem assim, assim, o teatro com o festival, vamos dizer assim, dentro do festival, ele consegue expandir-se para o Brasil. Sim. O Brasil passa a conhecer o teatro municipal, aquela coisa toda. Isso é importante porque Campina Grande vai ter uma divisão histórica, né? Chegada de trem, que na chegada do trem o teatro também aumentou, né? Mas aí já vem em outras casas de espetáculo. Uhum. Aí vinha a chegada do teatro, que embora tenha chegado em 63, mas eu acredito que ele vinha acontecer 10 anos depois é que ele começa a acontecer. E aí vem essa outra divisão, Campina Grande como cidade capital da indústria, a outra divisão em Campina Grande, e agora Campina Grande como uma cidade midiática. Entendeu? É uma coisa interessante, são dados interessantes que eu, assim, como eu vim da periferia e tinha grupo de teatro da periferia, era louco para me apresentar no Teatro Municipal, porque eu acho que é a loucura de todo ator de periferia é vir para este teatro. Não olha, pode ter o Teatro Sesc, pode ter o Teatro Tarcísio, mas o que é o municipal, entendeu? Que é o municipal, o óvulo. Eu acho que tem uma coisa interessante que eu presenciei, foram momentos. Um deles foi quando, não sei se vocês lembram, quando o Festival de Inverno começou a ser totalmente gratuito, que entrava com 1 quilo de alimento, não é deixão de Cosette, se não me engano. E aí começou a ter um acesso de pessoas, como você falou, que nunca tinham vindo ao teatro. E essas pessoas não sabiam se comportar, porque nunca tinham vindo, não era culpa delas, era uma falta de educação no sentido de não terem sido preparadas para isso. E eu lembro que Eneide às vezes precisava chamar a atenção devido a forma como eles se expressavam, não só entre os intervalos de espetáculos, mas também durante as apresentações, principalmente quando eram coisas muito, muito longe da realidade daquelas pessoas, como, por exemplo, das contemporâneas. Sim. Eu não entendia, as pessoas pensavam, não estou entendendo nada, tinha algo atrás da gente. Ficava olhando, querendo censurar, mas depois entendendo. E para mim, outro momento foi quando filmes começam a aparecer muito forte, trazendo toda aquela questão da música música clássica, e as pessoas começam a aplaudir entre me corrige, né? Soltou só entre os movimentos. Esse foi inclusive solicitado pelo professor. Acho que hoje em dia está bem mais educado, mas nos primeiros momentos, você lembra, Alan, como era? Era muito sério, as pessoas não sabiam. Todo mundo aplaudindo. Hoje não, todo mundo fica, não pode aplaudir, por quê? Então eu sinto isso muito, né? Que as pessoas não são muitas vezes preparadas para aquele espetáculo e acho importantíssimo elas irem. Porque, inclusive, tem uma provocação sobre isso. Em João Pessoa, quando Bárbara Leodora veio fazer uma palestra, né? E o pessoal começou a atacar um pouco a formação do Teatro Besterol, o pessoal do Pastor Profano, né? Sim. Quiseram dizer assim, o que você acha do Besterol? Querendo que ela descesse além. Né? Ela disse assim, eu acho importantíssimo para a formação de plateia. Sim. Ele traz ao teatro pessoas que naturalmente, num processo muito natural, elas não viriam. E abre portas para pessoas que frequentam, começando a vir, elas podem tomar o gosto, né? Sim. E vir aquele lugar e começar. E eu vi muito isso em Machos, porque em Machos, quando eu comecei a vir ao teatro dentro de Machos, eu lembro que eu vi muito depois, quando todo mundo da sala estava falando desse espetáculo. Eu tenho que ver isso, porque eu li toda a gente falando, então eu vi. E na época que não tem internet. Em Almerex aconteceu muito isso também. Muita gente que depois nunca mais eu vi no teatro. Encontro as pessoas em festas, São João, mas não vejo no teatro. Era o público duplo, Tem uma coisa interessante quando Diógenes fala da academia, né? Eu acho que a academia sempre foi distante. Ela sempre ela manteve uma distância enorme. Uma torre. Uma torre, ela sempre manteve. Ela nunca participou, eu nunca vi a academia, durante o tempo que faz teatro, envolvida com alguma coisa de teatro. Ela só passou a ter envolvimento na área de música porque foi colocado o curso de música na universidade, né? Mas aí assim, essa coisa assim, quando a gente fala das escolas, justamente as escolas
o festival colegial, ela exerceu durante um tempo, embora fosse mais escola particulares do que propriamente do Estado, mas ela exerceu muito fofo, Fomentou. fez um trabalho muito interessante. É tanto que uma boa parte dos atores antigos veio Foram do festival colegial, entendeu? Isso não só é importante, né? Em geral, ter cantor, justamente muita coisa, justamente. Então, são esses fatores que Campina Grande foi tirando, foi colocando no esquecimento que favoreciam ao movimento, ao movimento de teatro no geral. Foram essas coisas que foram sendo apagadas, que foi acabando também. Quando eu estava no SESC, eu ainda comecei a trabalhar com a criança, porque eu sempre achei importante esse trabalho, né? E eu não quis trabalhar com escola particular. O SESC me pegavam lá um pouquinho, porque queria que eu fizesse. Não, eu vou trabalhar com a escola do município, porque elas não têm a oportunidade de ir a um teatro, de assistir um espetáculo. Então é preciso que elas venham. Mas ainda houve alguns embates, com alguns gerentes que queriam que eu trouxesse escola, não sei o que. Não, se ela quiser assistir, ela vai ali em Recife, ela tem dinheiro, ela assiste, vai em João Pessoa, assiste, mas a criança da periferia não tem, do município não tem essa coisa toda. E eu acho que é justamente isso assim, a educação ela é muito afastada da cultura aqui em Campina Grande, e é justamente, são essas coisas assim, aí você vê um centro cultural que, quiçá, é importante, ele tem a importância, mas ele tem aquela formação, mas é aquela formação voltada apenas para uma apresentação final do ano. Mas é uma área de ensino regular. Regular. Justamente, isso me preocupa, essas ausências de políticas que provoquem o espectador, isso me preocupa. E preocupa Isso ela vem de uma necessidade. Eu percebo o seguinte, já no teatro, eu percebo um movimento contrário. Porque eles começam a buscar, uma vez chegaram para mim e disseram, pronto, professor, eu quero me matricular ano que vem. Até então eu tinha preparado só algumas coisas do nível básico. Eu não queria passar dali, era só para dar uma introdução e você tomar gosto e ir procurar outras coisas. Eles começaram a procurar tanto e voltar tanto, que eu disse, não posso mais ficar no básico, eu tenho que criar um intermediário aqui. Depois chegou, o pessoal começou a voltar no intermediário. Vou ter que fazer um avançado. Depois o pessoal passou do avançado. Não posso fazer mais nada. Vamos pesquisar. Vamos para um grupo de pesquisa de corpo. Então, você se tem uma necessidade, porque eu acho que a sociedade também se movimenta nisso, né? Lógico, as políticas públicas poderiam ajudar bastante, melhorando ainda mais o acesso, mas assim, o centro cultural, quando passa a ser 100% gratuito, ele já ajuda muito a população, né? Primeiro porque são muitos alunos buscando, e eu percebo também que começa a haver um passeio entre as modalidades. Eu tenho aluno esse ano que foi aluno de dança contemporânea ano passado, que já fez técnica vocal com alguém, que já fez dança de balé. E tem alunos meus que hoje estão na dança porque já passaram pelo teatro. Isso é muito legal, é muito interessante e importante. E quando eles vêm ao teatro ensaiar, né, eles se deparam com aquela emoção que a gente sentiu como a primeira vez, né? E eu vejo essa emoção neles ali em cena. E eu acho que isso começa a criar na gente, no arte educador, no ator, no produtor cultural ou no professor de teatro, de arte, esse olhar mais atento, dizendo assim, eu não posso decepcionar, né? Eu tenho que criar ainda mais formas de mantê-lo ali. Porque enquanto ele está ali, ele está descobrindo essa modificação de vida que a gente descobriu também. E eu encontro, por exemplo, quando a gente faz uma mostra, como vai ser segunda-feira, quando faz o espetáculo sábado, as mães vêm falar comigo chorando. E isso não tem dinheiro que pague. Porque elas dizem assim, meu filho não saía do quarto para ir na sala, para ir na cozinha almoçar com a gente. Eu levava o prato, botava na porta, ele abria a porta e comia sem encontrar ninguém, de uma depressão profunda. E esse menino está aí no palco, professor. Como é que o senhor conseguiu isso? Ele não fala com ninguém, ele está aí falando, declamando poesias, fazendo cenas. Nossa, isso. E hoje em dia eu tenho um aluno que foi esse aluno que a mãe falou comigo há anos atrás, que hoje em dia está fazendo arte mídia, já produz vídeos e curtas, participou de instalações. Quer dizer, você vê como essa arte movimenta, né? Curou. Cura, leva para outro nível. Foi o que fez com a de alguma forma, né? E tem uma coisa interessante, falando ainda sobre o prédio, né? Em 2012, a gente organizou na Universidade Estadual, a gente Queria sediou. mais água. A gente, hã? Água. A gente sediou na Universidade Estadual da Paraíba um evento de uma associação internacional. Sim.
E daí havia um questionamento se Campina Grande teria estrutura para receber o evento. Isso foi muito questionado a gente. E Zeca dizia, e a gente, você, no Campina Grande é pagode. Campina Grande recebe o maior São João do mundo. A gente tem estrutura para fazer isso em muito país. Mas a gente, Já fez os congressos você brasileiros. acredita que em 2012 a gente teve que responder quase que um inquérito, assim, tipo, Será se a que gente, tem? se a gente tinha hotel, veio uma comissão para ver se a gente tinha hotel que ia comportar. Aceitaram e veio o evento para cá. Na abertura, nós tínhamos então um público estimado de 3.000 congressistas. Então, na universidade realmente não cabia. Nós já temos auditório para 3.000 pessoas, né? Aí eu disse, vou falar com o municipal, acho que era Erasmo, à altura, o diretor. Aí, naquele dia, estava livre, a gente pediu a pauta e fez a abertura à noite aqui. Tinha gente saindo pelo ladrão, pendurado lá em Sim. cima, enfim, tava lotado. E veio gente do Brasil inteiro e de fora. A abertura foi de uma professora de Berlim. E a questão toda do povo era como é que a cidade do interior tem um teatro tão grande? Entendeu? Parece um espanto, mas é verdade. No interior do Brasil não tem teatro desse tamanho, não. Não. Né? Então era o povo. Campina Grande sempre O enchida. povo todo assim, como é que a cidade do interior tem um teatro tão grande? Né? E a gente se achando. A última bolacha do pacote E a tem gente todo tipo. estourar, porque a gente lotou esse teatro, a gente fez um delírio da Chile, a gente fez um coquetel de abertura aqui na galeria, que era derrame de vinho. Não, isso tá rachando carne, só quiser ver também. Vai mostrar como é que faz. Exatamente. Achava que era tudo na peixeira, né? Que é o Na abertura lá na universidade, a gente botou uma quadrilha dizendo, eu posso mostrar como é que faz festa? Mas assim, mas eles ficaram espantados com o tamanho do teatro. No outro dia só se falava nisso. Como é que a cidade do interior tem um teatro desse tamanho? É por isso que eu chamei ele de ele ter essa divisória na história, porque pela imponência, a suntuosidade do teatro, aí provoca essas coisas todas. E além disso, é claro que o teatro municipal é um sonho de todo ator. Todo artista. Porque assim, eu não estou na seara do teatro, né? Mas eu danço. E preparar um espetáculo para apresentar no municipal, nós apresentamos, né? Dança Tropeiro da Borborema. O grupo está aí com 43 anos querendo encostar no aniversário do teatro. Mas assim, preparar um espetáculo para apresentar no Teatro Municipal ou não trazer para o municipal é uma frustração. E para o municipal é um grande presente, é a celebração. E quando a gente consegue lotar, né, o ano passado a gente fez um Lampião na Terra de São João, que era a história de que nós criamos esse espetáculo trazendo um Lampião que nunca veio a Campina Grande. Então ele passa pela Quebra-Quilos, ele anda em Campina Grande e ele dança forró e quadrilha no Parque do Povo. Foi sensacional. A gente estava num dia que tinha uma atração nacional em Campina Grande e o teatro foi lotado. E a gente saiu aqui sem acreditar, porque mesmo como dançarina, subir ao palco do teatro, sentir a luz, é uma temperatura que vem de cima para baixo, uma energia sem igual. Você colocou uma coisa bem interessante, que é realmente essa coisa da festividade, as grandes festividades em Campina Grande. Assim, quando tem as grandes festividades, o que é de atividade artística em Campina Grande paralisa apenas para poder executar. Quando, na verdade, nós estamos recebendo pessoas de fora que talvez também tenham interesse de ir assistir espetáculo, de assistir um show no teatro. Isso eu sempre ficava olhando assim, mas que a gente né? Sempre morreu de medo. E a gente precisa que João Pessoa faz isso muito bem. No janeiro, né? Ele faz isso de verão, mas aí tem espetáculo de teatro, aquela coisa toda. Por que não? Vai ter atividade ali do Parque do Povo, isso é interessante, mas vai ter uma atividade de teatro, alguma coisa que traga. Isso antes de lá, começa daqui 6 horas. Sim. Entendeu? Seria interessante uma coisa disso. Flutuante, né? Porque sai do Parque do Povo mais cedo que viria para Para cá. Foi o que aconteceu com o nosso espetáculo. E foi sensacional, porque nós não esperávamos. Em 2024, a gente foi pego de surpresa. Nós não tínhamos percebido a data
concorrendo com o Parque do Povo, foi o que aconteceu. São pessoas com mais idade, que preferem estar aqui, que saem daqui porque o espetáculo é curtinho e vão usufruir do Parque do Povo, e foi sensacional. É porque eu acho que, né, na verdade, não concorre. São Atividades paralelas. públicos diferentes. O público que vem sentar na sala de espetáculo, ele não é, às vezes, o público que vai. A gente fica com medo. O problema nosso é mais que é ousadia. A gente tem medo de dizer isso. A gente vai concorrer com pessoa que leva. Não é nem mesmo, é Meus pais são. Eu acho que é uma visão que a gente precisaria repensar. A cidade cheia de gente, talvez possíveis pagantes, por exemplo, né? Que eu morria de medo de fazer o São João do Sesc. lotado. A gente do Sesc assim, eu ficava morrendo de medo. Por quê? Porque com medo da concorrência de não ter jeito no coisa. Então a gente foi procurar um horário alternativo e o Arraiá do Sesc, ele é cheio. Ó. Entendeu? Verdade. É. E é muito importante Marta estar se colocando aqui, não só como jornalista, mas também como artista, porque, inclusive, nós convidamos duas pessoas da dança, mas aí eu não sei por que elas não estão aqui. Porque, assim, essa coisa vindo agora mais para o sentimental nosso, enquanto artista, né? Eu digo, essa relação com essa casa, ela existe mais forte, pelo menos é a minha compreensão, com os artistas de teatro e os da dança. Das artes visuais, da música, já é menos. Tem pessoas que a gente vê que tem essa coisa que a gente tem com o municipal, né? Mas é mais da dança. Então, é muito importante que você não seja apenas a jornalista, que você contagie a riança de conosco. Com certeza. E, Alana, tu falando sobre essa questão emotiva, me lembrou muito que Diógenes falou ontem, né? A gente vinha ao teatro conversar também. Terminava o ensaio, ninguém saía correndo, não. A gente sabe por essa. Eu lembro que a gente terminava o ensaio de Homerex às 10 horas, ficava até 1 da madrugada, Da madrugada. conversando aqui na lateral e jogando, brincando, conversando. Então, assim, era realmente um ponto de encontro social dos artistas. E a nova geração não tem muito isso. Não tem. A gente termina o ensaio, o povo já vai correndo, pegando Uber, indo embora, é um alvoroço. Quando muito vai lanchar. Então, E os ensaios não podem passar de 10 horas. Olha, houve uma mudança de mentalidade mesmo, né? Então, isso é um outro dado interessante daquilo que a gente estava falando, do lugar do teatro, né? Sim. O centro também está mais perigoso, talvez seja isso, Sim. né? Então, tem coisas às vezes, que a gente teria que pensar, né? Do lugar físico, né? Físico. Bem, Também, a coisa, assim, da modernidade mesmo, porque nessa época, né, que existia esse burburinho, esse movimento social, como Flávio diz, os artistas, eles eram livres, Sim. né? E não tinha aquela obrigação de pagar boleto, não tinha que trabalhar, então se ensaiava até de madrugada, ainda se ficava ensaiava. ficava conversando até mais tarde ainda, porque podia acordar mais tarde, e a gente vai crescendo, né? Sai da adolescência, da juventude, a primeira fase da juventude, né? 20 e poucos anos, aí vai ter que ir para o mercado de trabalho. E daí começa essa loucura que está a sociedade hoje, né? O corre-corre desenfreado, a loucura de todo mundo, né? A urgência de tudo. Então, isso também contribui para o afastamento. E essa coisa desse encontro aqui no teatro, eu tenho na memória que isso existe desde, eu não sei dizer se da fundação, da inauguração do teatro, mas assim, que eu sei que ainda é década de 60, porque quando eu cheguei aqui foi 74. E existia já a conversa que era mais antiga. Então, quando eu cheguei, quem é que está
na minha memória, que se encontrava aqui. Os gêmeos geniais, Romero e Romo Azevedo, Braulio Tavares, Zé Antônio Assunção, poeta que hoje mora em João Pessoa, Luiz Barroso, Barrosinho, Sim. Gutenberg, agora fugiu o primeiro nome, é alguma coisa. Napoleão, Não é Gutenberg nosso, não, é um mais para trás um De outra pouquinho. geração. Que é pronto, agora até o nome do grupo, Drogstop, Sim. Gutenberg de Assis. De Assis. Chegou. Uhum. Gutenberg de Assis, aí tinha Laércio, João Fernandes, que era do teatro, aí depois enveredou pela política, foi embora. Mas essas pessoas se encontravam diariamente. E já eram adultos, era com Braulio, aí o movimento do Cineclube, que era no Museu de Arte, Museu. Assis Chateaubriand, aqui hoje Secretaria de Cultura, mas assim, começou aqui. E mesmo com o movimento cineclubista, eles continuaram aqui. E eu lembro bem, menina, que se encontravam nessas salas desse andar aqui, Sim. né? Daqui de trás, e eles se encontravam mais no sábado à tarde. E eu vinha ensaiar, porque era criança, a gente ensaiava durante o dia, não ficava à noite e tal. E eu lembro muito bem de Zé Antônio Assunção, Barrosinho e Braulio, que era assim, cativo toda semana, essas figuras. As outras ficavam mais, tá entendendo? Laércio. Então, isso aí vem, aí minha geração cresce um pouquinho, né? Fica jovem, né? Então, começa a se encontrar também. E daí vem também do pós minha geração. Então, já teve a dos meninos, que era Toninho com Bruno. Ainda antes, né, quando era Ângela, com Zé Wendel, com Adrien. Aí depois Toninho já é essas casas, esses aí, É verdade. que era da Adrien, que Uma coisa muito interessante também desse teatro que aconteceu foi quando o Departamento de Arte tomou conta, que ele houve um comodato, né, Prefeitura e Departamento de Artes. Foi um momento, eu acredito que naquele momento foi um momento interessante, porque o Departamento de Artes, ele não só se restringia ao campo musical, Não. ele tinha teatro, ele tinha artes plásticas, ele tinha dança, tinha um monte de coisa acontecendo, né? Tanto que foi dentro do Departamento de Artes que eu venho fazer o meu primeiro curso de teatro, foi com Eneida e com Hermano José, formal, e foi através do Departamento de Artes que era instalado aqui no Teatro Municipal. Depois ele saiu, foi para outros locais, mas era aqui que o departamento, eu acredito que o Departamento de Artes, ele deu uma contribuição com o grupo, ele tinha grupo de teatro, que eu participei do Teatro Vivo, né? E uma coisa bem interessante, fazendo esse registro, é que ontem eu ia falar alguma coisa sobre, quando você falou que o teatro era de encontro, essa coisa toda, eu, além disso, ainda colocaria uma coisa bem interessante, que é uma manifestação ritualística, porque é um ritual quando você vem para o teatro, você faz um Sim. ritual. E o teatro sempre o teatro nasceu no campo do ritual, né? E até para você vir para o teatro, você tem um ritual. Você se prepara para vir ao teatro, nessa coisa toda. Aí você já fica imaginando, eu vou encontrar fulano de tal, ou eu vou encontrar Beltrano. Então, torna-se um ponto de encontro dentro de um ritual, né? Dentro de um movimento ritualístico, que é fundamental para o acontecimento do teatro. Você se prepara porque você vai se preparar para ver, você vê um trabalho, essa coisa toda, e com ele você trabalhar a sua fruição, essa coisa A gente toda. tem muitas perguntas aqui, mas a conversa da gente tá tão boa que a gente já abarcou tudo isso. Mas uma pergunta que eu queria ouvir de vocês é qual foi o espetáculo aqui no Severino Cabral que marcou a trajetória de vocês enquanto profissionais dessa área? Né? Eu partindo de mim, em 94, eu acho que foi o segundo espetáculo que eu fiz pro Tropeiro da Borborema, e a gente fez o espetáculo Dançando o Nordeste, né? Eu entrei muito jovem no Tropeiro da Borborema
E eu via o teatro com o Marcilon Gonzaga, que é meu pai, a gente participava de festival de forró, festival disso, festival daquilo, mas eu não vi, eu vinha para os bastidores. E essa presença nos bastidores era muito mais de produção, que também é encantadora. Mas quando eu estive enquanto artista no palco, que abriu a cortina, foi lido o texto inicial, abriu a cortina que o Canhão veio, eu nunca vou esquecer dessa apresentação, que foi ela que me fez permanecer há 33 anos no Tropeiros. Hoje minha filha dança e ela se encanta da mesma maneira, né? Ela hoje está no curso lá na UEPB, está fazendo farmácia, mas essa parte artística que é inerente à nossa família, o pai toca sanfona, jornalista, né? Gosta dessa área musical, eu danço. Então, ela também é, como você diz, é visceral, né? Tá na vela, também se encanta, gosta de produção. Então, para mim, essa apresentação do Dançando Nordeste em 2 sessões do Teatro Municipal, que podia sentar fora das cadeiras, que a gente conseguiu lotar o teatro, tinha gente sentada aqui pertinho na ribalta, praticamente, para mim foi encantador. Então, esse espetáculo foi quem me trouxe e que faz parte da persona que eu sou hoje. Mas para vocês, qual foi o espetáculo que marcou a trajetória de vocês enquanto profissional? Flávio. Acho que a gente nunca esquece do primeiro espetáculo, né? Não. Eu estreei com uma peça infantil chamada Comadre Florzinha Não Mora Mais Aqui, texto de Muito bom. Walter Tavares, com direção de Tonho Nunes, no grupo de Toninho, e assim, um elenco estelar, né? Que era Fatim Ribeiro, Lucinha Cabral, o filho de Lucinha fazendo Saci, Merencinho fazendo o personagem Sereco, aquele menino irmão de Pepicho, Viagra, que estava em alta com o Estação, tudo, Sim. fazendo também. Então, assim, e eu ali, um guri no meio desse povo todo, já consagrado dentro do teatro, aprendendo junto com eles. E eu lembro que na estreia da gente apareceu uma pessoa para assistir, que foi Pipoquinha. E aí Toninho chegou e disse assim, gente, só tem Pipoquinha, palhaço. Tem Pipoquinha na plateia, a gente vai apresentar e todo mundo vamos apresentar. Vai ser como um grande ensaio aberto, mas a gente vai apresentar. E essa emoção é a emoção que a gente não esquece, né? Única. Mas ali outra segunda emoção foi quando a gente conseguiu subir daqui do Mini Teatro, que a gente já fazia 2 sessões, e lotar o teatro com o Erectus, porque eu achava muito... Quando eu cheguei no teatro, esses grandes deuses já estavam, né? Sim. E eu falei também. Então, assim, eu vi uma reportagem de Alana com a Adalmir Irineu, naquele caderninho que tinha Era União ou era Paraíba? Paraíba. Não da E Paraíba. aí eu já conhecia a Alana de ver as peças e porque Márcio Antunes era afilhado da minha madrinha. Nós éramos ele não era um parente meu nenhum, mas era afilhado e minha tia e madrinha era minha madrinha também. Sim. E eu admirava muito a ideia do teatro, né? E aí, quando eu vi a Lana, eu lembrei que eu conversava com o Márcio às vezes, querendo vir ao teatro. Ele dizia, vai meninas, mas eu passo o teatro na escola, mas vá. E aí, ele já tinha falecido, acredito eu, a Lana fez uma reportagem linda. Eu me encantei muito com a reportagem e disse assim, cara, agora eu vou ter coragem de ir. Parecia Márcio soprando no meu ouvido, dizendo uma coisa, vai menino. E eu ficava pensando, caramba, eu juntei tudo que eu tinha escrito na minha vida de teatro, umas novelas, tinha umas novelas no meio, cheguei com calhamaço de papel procurando a Lana, ela me direcionou diretamente para o Chico Oliveira, que era o diretor, que era o presidente da Associação Campinense de Teatro, né? Chico disse, traga esses xerox de tudo que você tem, e vamos, eu peguei uma carteira e ganhei uma carteirinha de Já dramaturgo, vem. sem nem começar a fazer, sabe? Já Não fazia nada, virei um dramaturgo. E assim, na minha cabeça, essa recepção, essa acolhida, quebrou uma ideia que eu tinha muito diferente, né? Eu dizia assim, eu tinha a ideia das panelas muito fechadas, as pessoas com muita dificuldade, que você nunca conseguia chegar aqui, Sim. né? E a gente meio que chega com muito medo. Essa recepção foi muito bonita, né? E anos depois de trabalhar, quando eu criei o Merex, a ideia era essa, eu queria assim, eu sempre ouvi falar de Alana no palco, mas eu não tive o privilégio de assistir a Alana enquanto atriz naquela época. A Álvaro nunca tinha assistido na estação, mas queria. Então eu fiz uma celebração a todos esses grandes atores para que cada um deles fosse convidado em um momento. O Wilson Moura, a Alana, o Valdeci, né, Miriam. Então todos eles foram. A Sandra Capozoli arrasou muito. Então para mim trabalhar com esse pessoal é um marco para mim até hoje. Sensacional. Álvaro? Minha gente, assim, eu não vou
colocar as minhas emoções Mais trago. primordiais, que eu digo assim, por exemplo, quando eu me apresentei pela primeira vez no teatro, não vou colocar isso, porque eu vou colocar os espetáculos que me despertou assim, Mexeu. que mexeu comigo, né? Assim, eu tive foi no Natal, a gente veio te buscar, Roubou de mim. eu me descer. É muito lindo, né? Eu acho que inclusive tu chorando, você acabando de chorar. Que desidratei. Nossa, Foi. foi um E do- espetáculo que mexeu muito, eu saí daqui muito mexido. Por causa da solidão final, isso me marcou muito. É claro que a gente fica dizendo assim, por que que não mudou esse texto, essa coisa? Mas era a história contada, que era uma história verdadeira. Foi esse daí, Aqui de Campinas, não, era de Natal. Ah, eu vou aproveitar. Não. Não, Curitiba. Não, mas foi Mas Curitiba. tu assistiu teve uma recente que Não, foi mas a gente assistiu um de a Natal. primeira vez foi A gente assistiu de esse é mais cheio. Curitiba, Alana. Mas foi lá No sul, no sul. A gente assistiu. Eu não sei se foi de Curitiba ou foi de Fortaleza. Foi de Fortaleza que o diretor estava falando. nós já tinha assistido. Eu já tinha assistido lá. Aí a gente assistiu aqui, acho que foi o pessoal do Rio Grande do Norte que montou, que veio montar no Natal a gente veio te buscar, que é um texto de Naum Alves de Souza. Não, Olha, deixa eu falar uma coisa bem rápida, aproveitando. Para você ler o texto, se instigar a ler o texto que eu escrevi, ele tem essa coisa da solidão e uma coisa do não final não feliz, mas o final como deve acontecer. Como acontece mesmo, que às vezes acontece tem que acontecer, e é o final que tem que assistir. Aí um outro espetáculo que me tirou do prumo foi um desejo por outro. Ai, meu Deus, é um espetáculo de Recife. Em nome do Em desejo. nome do desejo, era o meu, roubou de mim também. Em nome do desejo. É de. Como é o nome dele? Cadê? Eu vou tirar a fala de algo. Ele fala mais rio de E outro teve um espetáculo do Pará que falava sobre crianças, não sei o que, o céu é azul. Não, Eu lembro da é uma barrada. é muito lindo esse espetáculo que eu assisti no circo, que quando o circo foi montado por causa da Reforma do Teatro em 87. Muito lindo esse espetáculo. E depois eu tenho um espetáculo que me marcam mesmo. Quem beliscou Paulinho. Quem beliscou Paulinho é uma comédia bem interessante. E, por fim, e no final, eu não estou lembrado, mas foi um espetáculo de Recife, que eu não estou lembrado a companhia nem o nome do espetáculo. Mas era uma história que não sei o que, 4. É uma coisa assim. Meu Deus, era porque era uma confusão tão grande nesse espetáculo. Tinha uma hora que o personagem não podia entrar. Fulano de tal, fulano, eu não posso ir agora, porque ela tem que fazer um outro personagem. É, Era uma confusão, mas uma comédia fantástica de Recife, e feita pelos grandes nomes do pessoal de. E por fim, eu ia dizer que. Mas um sábado. Um sábado em 30. Ai, meu Deus, ai, nossa. Esses espetáculos foram que me marcaram muito no teatro. Muito bom. Diógenes, que te marcou no teatro? Mas olha, é difícil falar. É porque assim, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer qual foi o que me marcou, que eu falo do teatro municipal, né? Sim. É. Eu vou voltar pro início da minha fala, que eu vou falar das velhas, né? E aí eu já explico por quê. Mas assim, ouvindo vocês falando, me dá tristeza imensa. Só justifica a sua tristeza. Sim. Eu vim morar em Campinas em 2007. Não sou campinense de nascença, não vivi aqui minha vida toda. Então, assim, eu vim morar em 2007, eu moro em Campinas há 18 anos. E isso mostra como há 18 anos não tem espetáculos marcantes. Marcantes, verdade. A gente vive um momento muito ruim. É verdade. E de lá pra cá eu não vi nada de me marco. É. E eu acho que eu vi tudo que se apresentou nessa cidade. Fica um pedido que eu vou solicitar, só vou fazer no final da nossa entrevista. A gente vive um momento muito ruim, tá? Mas
o espetáculo marcante, eu tenho 2 momentos marcantes, né, para mim, assim, aqui no Municipal. O momento mais marcante é quando eu vi as velhas, né, é um espetáculo marcante da minha vida, assim, eu lembro até hoje as imagens, os sonhos, as cores, a cena final, aquela imagem, né, de Regina Albuquerque com a faca na mão em cima dos corpos de Chico Oliveira e Márcio Antunes, né, empilhados. Era muito Forte. impactante, né, com a luz de pino, assim, em cima, a Regina em cima do cavalo, né, assim, era uma pintura, né, um negócio que acendia, Uma pintura, apagava. você falou bem. Era assim, era um negócio assim, muito impactante, né? Então, eu não lembro de detalhes, eu lembro de imagens, Sim. de imagens, flashes, imagens assim. E uma experiência pessoal, né? Aí é pessoal para mim, né? É, a primeira vez em 2007, justamente quando eu entro no teatro novamente. A Alana era diretora, e aí a gente veio para montar o Alto de Natal, no Domingo de Jesus, e a primeira reunião foi aqui no Mineatro, e aí isso foi muito marcante para mim, porque foi a primeira vez, depois de muitos anos, que eu voltava a Campina, né? Voltava ao teatro, ao teatro municipal. E, inclusive, eu lembro muito que sentamos eu, a Alana, e Regina aqui, né, no palco, né, em cima. E o elenco já tinha se selecionado, estava sentado aqui nas cadeiras, e a gente fez uma leitura do texto, explicou um pouco como era o projeto, aquela coisa toda, né? E eu lembro que tava Flávio e Bruno desse lado, Eric e Breno tava ali. Memória fotográfica dele é pesada. Lembro muito, assim, das pessoas, porque eu não conhecia ninguém, né? Não, Mas eu não todo o tempo calado, sério. e chastice, né? É também. E então isso me marca muito porque é uma vivência daqui. É uma vivência que aí eu acho que aí começa uma nova página, né? Então, as vivências muito Novo ciclo. vivência daqui. Mas o teatro municipal é palco de muitas emoções assim, de vivência de sala de ensaio, de outras emoções, né? Mas como público, poucas emoções. Mas muitas emoções, contraditoriamente. Então, Quantas emoções. Alana, ele roubou todas as suas pedras. né? Eu uso tudo a seu tempo. Porque, assim, é, o espetáculo, todo mundo falou do seu, do que fez, que participou, né? Então, eu sinto que me marcou o Censor Federal. Por quê? Porque é, eu, quando encenei, eu voltei a menina voltou, né? Que eu ainda cheguei a fazer 2 ensaios para a censura, Sim. teatro infantil, com Raimundo. Mas ele, Joel, faziam terrorismo com a gente, que tinha que ficar calada, que não podia conversar, porque sabe como é criança, né? A gente ficava lá atrás, então quem não estava ensaiando ou se apresentando, ficava no camarim aí, Raimundo, ou mandava Emilson, que auxiliava. Ir lá dizer que calasse a boca. Então, quando era um ensaio para censura, esses dois, dois espetáculos, eles faziam um verdadeiro terror. Tocavam terror só pra podia gente respirar. afetar. Então, quando dizia, o censor chegou, e a primeira vez ele veio, o censor, né? Veio com Nojaim Habib. Lamburro. Cônsul, cônsul, pequenininho, buchudo. E eu lembro, eles sentaram na primeira fila, o censor e ele conversando o tempo todo, não sei o quê. Então, isso foi lá. E quando a gente foi encenar o Censor Federal, que era justamente contando essa história, então eu voltei. A menina medrosa por causa do Deus, que Raimundo e Joel, que Deus os tenha. Tocava lá a gente, então eu gostei muito. E foi uma grande brincadeira. Aham. Terminou este espetáculo sendo pra gente, assim, para mim foi o mais gostoso no sentido de mais leve que eu encenei, porque
era justamente isso, que é o teatro dentro do teatro, entendeu? Então a gente transcorria nisso aí. Era o elenco se preparando para fazer um ensaio para a Sensuper. Então, foi bom e marcou nisso aí. Direção do Depois, José direção, Ramalho. isso. E depois, o segundo mais marcante foi Flictes, de Ziraldo, que a gente Medina. fez com direção de Davi Miguel. Agora, marcou porque foi meu, Que ano, Flix? meu Tu lembra? primeiro espetáculo, 92. Ah, Meu primeiro chique. espetáculo pós Passagem de Márcio. Então eu achava que eu não ia fazer mais nada, porque assim, quem me maquiava era ele, quem tudo era ele. Então eu tinha essa dependência emocional, entendeu? Então eu dizia, eu não quero mais. Mas aí todo mundo, era Álvaro, era Chico, era Regina, era todo mundo em cima de mim, tentando me tirar do calabouço que eu vivia, entendeu? E mais Naquele uma vez lugar. o teatro que salvou, não se perdeu, Mas né? foi mesmo. Se reencontrou novamente. É, foi mesmo. Então, todo mundo incentivando que eu fizesse, tanto é que no dia do último ensaio, eu tive uma crise de choro, que quem me acudiu foi o Wilson Moura, que era diretor Aham. do teatro na época. Então, ele que me acudiu, levou lá para a sala dele, e aí fez cromoterapia, que eu não sabia nem o que era. Hoje eu trabalho com isso Que também, maravilha. mas não sabia. Então, ele fez, aí disse qual era, assim, que eu usasse as cores, que não tivesse no figurino, mas que eu amarrasse uma fitinha, alguma coisa, não sei o quê. E realmente ajudou, né? Então, Flix marcou por isso, porque foi assim, o retorno pós aquele trauma que atingiu a nós todos, porque a gente não esperava, né? Muito, Aham. muito Abrupto, brutal. né? É, muito. Então, foram esses dois. É, Fogo Fato é assim, como dizia Walter Mendonça, quando escrevia, né? É a filha mais querida, Dona Santa. Então, eu tenho um carinho por esse texto, pelo espetáculo que fizemos, porque também era gostoso fazer isso. Foi antes, tá? Fogo Fato foi antes de Flix. Era gostoso de fazer. Eu tenho saudade até hoje do Biró de Álvaro. Álvaro era sensacional como Biró. Aí não quer mais ser ator. Já porque ele curte tanto, mas não tem jeito, ele só quer escrever e dirigir, ele não quer mais. Assim, morar grande ator. E o Eu nunca vi Álvaro fazer depois. E Vi Última Estação. também mora, sabe, ele é bom ator, não só foi fato não, mas assim, o Biró era lindo. Para mim, foi o melhor ator em cena de Fogo Fato, foi Álvaro. Sensacional. Entendeu? Como Biró. Era muito lindo, era muito espontâneo. Como ele compôs o personagem, foi uma coisa linda. Porque, assim, ele botou, claro, que a gente bota, né? Característica nossa. Álvaro é uma pessoa de alma pura. Sim. Ele é isso até hoje. Que eu digo que ele não é gente, ele é um edificado. É. Então, ele fez um Biró abobalhado, ameninado, puro, inocente, a coisa mais linda do mundo, a cara dele. Eu não posso me levar que eu lhe estátua. Sensacional. Então, foi essa coisa e que juntou a gente para sempre. A gente já era amigo antes, a gente, não só eu e ele, mas o elenco. A gente já era amigo, agora Fogo Fato. Vocês sabe, de todos. Então, foram esses os espetáculos. Eu ia dizer outra coisa, mas eu me esqueci. Então, quando eu me lembrar, eu digo, Gente, pra gente finalizar, né? Que se a gente fosse continuar horas e a gente ia Mais uma hora. pagada pra gente sair aqui. No aniversário desse Teatro Maior, a gente também comemora os 25 anos da Satiricon. São o que é os 25 anos da Satiricon dentro do Teatro Municipal? Começo o livro falando assim. Eu me vejo, quando eu entrei a primeira vez aqui,
não mais como espectador, né? Mas com os calhamaços de coisa embaixo do braço. Foi a primeira reunião que eu tive numa dessas salas, que aqui era uma sala de ensaio. E aí eu fui rememorando toda essa trajetória. Para um menino sair do teatro da escola, né, que via espetáculos como Última Estação, como Flicts, também assisti, como muitos outros, encontrar esses atores, eu tinha um caderno da escola que eu fazia as ideias das minhas peças, que eu escrevia lá no Teatro Escola, né? Silas Borba, eu inventava, botava assim, o personagem tal, Chico Oliveira, personagem tal, Alana Fernandes, personagem tal, Álvaro Fernandes. Eu dizia assim, esse é meu elenco dos sonhos. Que Então, sensacional. eu era um fã desses grandes atores que eu acabei me tornando colega de profissão, no mínimo, mas amigo também de muitos deles. Então, quando eu visito isso escrevendo a história de Satiricon, eu fico vendo todas essas etapas, camadas, né? E assim, foi muito gostoso mergulhar de novo nisso tudo. Tiveram dificuldades, como tudo tem, né? Mas assim, Tudo. a gente supera, vai vencendo. E assim, para mim foi um caminho muito bonito. Eu me senti muito tranquilo em revisitar tudo isso. Me emocionei muito. Muitas coisas eu não lembrava, tive que recorrer aos amigos, né, para perguntar como foi isso, e os meninos contavam. Mas tem histórias muito engraçadas. Uma delas eu vou contar rapidinho para vocês. A gente sempre tinha a loucura de escrever o texto. Eu escrevi o texto no fim de semana, texto da outra semana, né? Então a gente ensaiava o texto da semana presente e no sábado pós-estreia a gente já se reunia no camarim dali do Mini Teatro para ler o novo texto, né? E tinha umas pessoas que assistiam rigorosamente, elas vinham toda semana. Depois fica uma coisa meio seriado, né? Então assim, tinha uma historinha que terminava, dava uma ideia de alguma coisa que ia acontecer no outro. E tinha uma madrinha que virou a madrinha da gente, Dona Socorro Castro, que ela não perdia, né? Ela não perdia Não. e nesse dia ela ia viajar na outra semana. Ela estava arrasada, que ela dizia, eu não vou viajar, eu quero assistir. Como é que eu vou? Eu quero saber o que vai acontecer. Parou mesmo numa situação X. Eu disse, quando terminar o espetáculo, a gente vai ensaiar no teatro. A senhora vai para lá e vai ensaiar. Assiste o ensaio com a gente. E ela tinha a ideia da mágica, né? Então ela não conhecia um pouquinho dos bastidores, né? Então a gente chegou e entreguei o texto a cada um. E aí começou um processo engraçado, porque os meninos tinham uma rivalidade muito natural e espontânea, e um deles contava as falas. Eu tenho 125 falas, porque o Wendel tem 147. Adiantou. E aí começou umas briguinhas bobas assim no camarim, e ela foi se espantando, porque na cabeça dela tudo fluía tão bem no palco, então na cabeça dela os ensaios eram muito em paz, né? Aí um deles foi fazer, depois que terminou aqui, enquanto a gente montava o cenário, foi fazer um trabalho de drag não sei aonde, e atrasou e não chegava, e o outro reclamando da hora. E ela foi ficando em pânico, e eu fiz uma cara em tó e olhando pra gente assim, o olho abugalhado. Daqui a pouco o outro jogou, eu não quero fazer mais não, eu tô saindo agora. Fabrício levantou, eu quero ir embora, vocês brigam demais, eu não aguento esse clima. E aí ela olhou assim e fez, nunca mais eu quero assistir o ensaio de vocês. Nunca mais ela assistiu. Sempre assistiu o espetáculo. Mostra um pouco dessa coisa de conviver, de viver como uma família, né? Ensaiávamos de segunda a sexta, apresentava sábado, aí tinha o domingo livre, até que uma vez ela me inventou de fazer lá em Alcantil, no domingo. Então a gente não tinha mais um dia, até que esse projeto durou só um mês, foi 4 domingos e acabou. Então pra mim é muito bom, é uma festa, eu quero celebrar tudo isso com vocês. A gente vai lançar o livro semana que vem, se Deus quiser, aqui no Mini Teatro, nesse teatro, né? E assim, todos os meninos que estão aqui, todo mundo que participou, porque todo mundo tem um pedacinho. Então, para mim, tem um pedacinho de Satiricon em cada um de vocês, de alguma forma. Quando eu vejo os vídeos de Homo erectus, do plateia, tem você e do William entrando para nos assistir. Então, todos nós estamos conectados com esses trabalhos. Eu acho que a gente se conecta muito uns com os outros. É uma pena que, às vezes, a gente não valoriza tanto o trabalho uns dos outros. Seria muito mais gostoso se a gente Com desse certeza. esse apoio. Aquela coisa, a gente não é obrigado a gostar da estética, do trabalho, do tipo de coisa, mas a gente pudesse ajudar, né, dando esse incentivo, teria uma classe mais fortalecida e um teatro mais frequentado pelos Isso. próprios artistas, né? Exatamente. Me surpreendo às vezes quando eu vou para a estreia de alguns amigos, Também. quando eu estou estreando algo, que eu olho para a plateia e eu não vejo os meus amigos ali, Os carinhosos que os meus colegas, eu não vejo o pessoal que faz teatro estar ali com o seu... Você falou isso muito interessante ontem, eu caí com uma luva no que eu estava sentindo, eu dizia, nossa, e também me chamou a atenção das vezes que eu também não fui assistir a estreia do meu colega, então é um trabalho de lá para cá, mas de cá para lá, então reciprocidade, né? reciprocidade, eu acho que a gente tem que rever esse ponto, quando a gente conseguir superar, vencer essa limitação, a gente vai estar anos-luz em termos de fortalecimento de movimento teatral,
que é uma guerra antiga desse moço aqui, é uma luta grande, não é? Para unir todo mundo, para mostrar que nós somos, enquanto nos unimos, seremos mais fortes. E tem uma frase que eu ouvi de Aloysio uma vez, que ele dizia muito boa, ele dizia assim, Flávio, nós não somos rivais, nós não competimos em nada. A gente competiria, talvez, se no mesmo dia, em espaços diferentes, tivéssemos um mesmo produto. Tipo assim, eu estivesse montando uma comédia, você uma comédia, eu estivesse no Sesc, você no Municipal, naquele momento nós seríamos rivais de público, né? Porque dividiríamos o nosso público. Só de público, não de, né? Mas em nenhum momento o fato de você ter um grupo e fazer um espetáculo vai tirar o meu público. Pelo contrário, fortalece, né? Porque, por exemplo, os meus alunos vieram assistir o espetáculo de Álvaro e se encantaram, porque era um espetáculo que eles nunca tinham visto, uma estética, a questão do drama. Então, quando vem assistir um espetáculo, vai pra rua assistir um espetáculo, Festival de Inverno, quando vier assistir o meu espetáculo, então é isso, eu acho que é mágico, É muito maravilhoso nos e permitir super importante, né? enxergar o outro, É, né? E assim, nessa conversa também, vocês contando da época, eu era menina, a gente não encontra mais esse elo, essa amizade, né? Ele não que chegou aqui em 2007, mas ainda assim vivencia com a Alana essa questão dessa união, eu sinto falta. também. Que você está mencionando aí da presença, da reciprocidade, do auxílio, mas nós não temos, é totalmente a rivalidade e cada um por si, a gente não consegue se organizar para pleitear mais benefícios para a categoria, de tão separado que nós estamos. E uma coisa Né? sobre isso que Flávio estava falando, né? Das ausências, né? Sim. Por exemplo, eu lembro muito que eu fui ver um espetáculo de Álvaro e eu depois comentei com ele, né, sobre o espetáculo, que é o péssimo hábito de cessar e... Não, Tá. aí, mais uma coisa que eu falei foi assim, que eu disse, eu lembro muito disso, e eu ando dizendo muito isso para as pessoas, né? Que independente do que eu tinha achado, a coisa mais importante para mim é que ele estava fazendo. Ah, isso é ótimo, né? Que eu tô achando a coisa tão incrível quem está fazendo no cenário atual, Sim. né? No cenário atual, você está fazendo, você levantar um espetáculo e estrear. Tá complicado, tá muito complicado. Né, Luta? Foi o que eu falei quando eu assisti a estreia do Censor Federal agora, né? De Chico, eu cheguei, não falei com ele, mas o elenco, vou sair rápido, mas ainda tinha umas pessoas do elenco assim perto, eu disse, parabéns pela coragem. Não, agora. Mas, ao mesmo tempo, aí aconteceu com Álvaro, né? A gente tava falando, e Flávio tava falando, lembrando do Satiricon, né? Papelão Sim. e o gancho do tá, Sim. eu lembro muito daquele espetáculo bem grande que vocês fizeram, que era bem longo, de duração, um rei, que eu não... Eduardo II. É o Eduardo II, né? foi. Eu posso estar errado, mas acho que vocês só apresentaram, Pouquíssimas vezes, cara. né? Assim, Umas 4 ou 5 vezes, foi. aí você imagina, você tem um elenco, sei lá, com sei lá quantas pessoas. Às vezes, tem pessoas, Era grande, era. 10 pessoas, a gente acha que é multidão, né? É, Você não tem uma multidão de gente, com figurino. Produção, coordenação, coreografia. Espetáculo com longa duração. Né? Acho que durava umas 2 horas. mais 1h30, eu acho. Né? É longa duração. Primeiro ato, segundo ato, era. Hoje que não, hoje fica mais de 1h30. Pô, 50 minutos. Já tá agoniada, é. Espetáculo com longa duração. Que vocês ensaiaram 1 ano. 1 ano e meio de ensaio. Né? Aí você apresenta 4 vezes. Sim. É uma coisa. É um desperdício monstruoso. É sobre isso que eu falo. Né? É desesperador. Porque, por exemplo, não dá tempo, tipo, me dá desespero que vai estar um espetáculo. Se eu faltar a estreia, talvez eu não veja. É verdade. Não, eu tô articulando com o Alan pra gente fazer a mostra de teatro da semana de março, né, do Dia Mundial do Teatro, pra pegar as estreias que fizemos, né, Álvaro, todos, Chico, nós, pra poder todo mundo assistir, porque é possível que a gente não tenha... Eu não assisti o de Chico, Censor Federal. Não assistiu real. O de Álvaro eu assisti, não foi certo. Então, você não assistiu o nosso, sim, pai, né? Não dá tempo de maturar o espetáculo, não, do público entender que aquele espetáculo estreou. Por exemplo, o de Flávio que estreou essa semana, literalmente, eu fui procurar no Simpla, né? O ingresso não era no Simpla. É. Aí eu disse,
É, aquela coisa. Aí eu perguntei, a pessoa disse, pô, esgotou, né? Ok. Se foi show, né? Que esgotou, foi bacana, né? E deixei pra lá, disse, não tá no cinto. Tenho memória afetiva pra tu, porque eu fiz a volta da Chica Timbó no final, Entendeu? Sober. Deu todas as narrativas. Aquelas pessoas conhecidas minhas me deram as narrativas. Mas aí, por exemplo, é uma estreia, né? Tá, ocorreu dentro de um evento maior, aquela coisa toda, né? Mas entenda, se eu sinto falta de dizer assim, eu sou de um tempo que aí minha memória é muito mais de uma outra cidade, que João Pessoa foi onde eu vivenciei muito mais, né? Dos 12 anos até os 30, eu vivi Estava lá. em Pessoa, Aham. em que a gente sabia que o espetáculo estreava passava um mês em cartaz. De sexta a domingo, eu tinha espetáculo para ver. E eu era o doido que ia, às vezes, sexta, sábado e domingo. Às vezes eu ia toda semana. No ponto do teatro de jogos, eu comecei a me conhecer, quer dizer, rapaz, que a gente Todo dia ele trabalha assistindo. não tem o que fazer da vida, pra fazer. Aí A Socorro Castro de calças. comecei o povo começou a me identificar, jogo, eu sou uma pessoa que volta, E eu sempre. né? Então, assim, hoje em dia aqui, isso, né? Não tem Nossa, mas antes era, a gente sexta, sábado e domingo, né? Era. Hoje você encontrar sexta, sábado, conseguir fazer. é quase difícil. Mari, eu era que aqui a gente, eu acho que quem conseguiu fazer isso foi Saulo Queiroz com Acho que foi Saulo Queiroz, foi Hermano José que ainda conseguiram. aqui nesses últimos dias, Só Saulo Queiroz. madre. É. E eu não é muito isolada, uma coisa muito isolada, Verdade. né? E daí, sabe que, É. imagina uma companhia que fecha 25 Ah, lembrei quem fez. Os meus alunos fizeram a montagem da Princesa e a Plebeia, um musical. Eles fizeram 3 dias da semana. Conseguiram trazer muito público. Eles foram infantil, juvenil, né? Aí conseguiu ter um público ali. Mas realmente é muito difícil, Diógenes. 3 dias, eles não botam nem as pautas disponíveis, nem a produção, né? Acho que falta produção também. E divulgação. A gente tem feito uma análise. dentro das redes sociais, óbvio, divulgação. Muitas, todas, assim, a gente tem um déficit para espetáculos e para shows de divulgação massiva. Existe o marketing, existe o digital, mas não existe a publicidade. Então, nós estávamos comentando que ia ocorrer um show de Ana Carolina, quando a menina disse, Ana Carolina veio, já tinha cancelado e eu não sabia. Então, é um déficit na comunicação. A quantidade de espetáculos cancelados em outros teatros em casa de show como Espásio também mostra pra gente, porque os cancelamentos, a maioria deles são falta de público mesmo, né? A produção não vai arcar com a despesa se ela não vai ter o retorno. E a gente fica muito preocupado com isso, realmente é uma coisa... Aí eu trouxe esse caso porque lembrando, né, da Satiricon, salvo essa experiência longeva e bem-sucedida do Homerectus, né? Que tinha um caráter muito específico de ser episódico, né? Isso também. Isso é um outro formato. É um teatro quase que dialogando com o formato televisivo, né? Que é ser síntese e é uma outra linguagem trazida para o teatro, né? Aí talvez cative o público nesse sentido, né? Porque aí eu quero ver aquele personagem, aquela situação de novo, vou voltar, tornar, né? Quero ver onde é que tá. Eu dizia muito que os personagens de Flávio, criado no Satiricon, era muito a comédia dell'arte, né? Porque era a mesma pessoa, fazia sempre a mesma, fazia os tipos. Aí eu dizia muito que era nessa linha, né? Só para encerrar, eu quero uma frase para nós comemorarmos o aniversário do Teatro Municipal. Uma frase de cada um. Flávio. George falou uma coisa que eu vou resumir numa frase. O teatro precisa de mais público, precisa ser mais visto. Vamos ver o teatro. Vamos ver o teatro. Alana? Eu sei não, peraí. Pô, Alvateiro. Olha, na verdade, o teatro, a gente pegando a história do teatro, a história do teatro sempre é uma história de renascimento. Você vai pegar, ele é na Grécia, ele morre no século por aí. Não, mas aí e justamente essa coisa toda, para mim, o teatro é o renascimento. Pronto, renascimento. É. Renascer por isso.
Muito bom. Diógenes. Acho que no teatro é preciso estar atento e forte. Eita, gostei. Precisamos estar imenso e forte. Eu, como sou só drama, eu digo que o teatro, movimento, teatro, encenação, e se mistura na minha vida com o Teatro Severino Cabral. Porque tudo começou aqui e continua até hoje e vai continuar ad eterno, né? E eu tenho uma relação Uma frase. sentimental. Eita, é. Caso que você fez clube, Mas eu tenho uma relação sentimental com essa casa, que é minha casa. Tanto é que virou meme também, que eu tenho uma foto aqui, que é assim, Chico Oliveira quem inventou. Disse, olha, sabe a leitura dessa foto? É ela dizendo, é meu. Ele diz, eu achei muito engraçado, porque ele é meu, como ele é dele, dele. Nossa. Apesar dele não se sentir Nossa. tanto, isso é uma coisa que me incomoda em você, essa coisa de não pertencimento, você já é. Ela vai caber bem na rede fala. É do povo bota pra fora, mas Fala, tira bom. Você é, como eu já disse, é essencial, como nós somos. Então, isso aqui é a nossa casa, é a nossa vida, é o nosso mundo. Então, é meu, é dele e pronto. É isso aí. Teatro é o meu oxigênio Maravilha. existencial. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. O Prosa em Palco, que vai estrear na próxima semana, tá recheado de informações. Obrigada, Flávio, Alana, Diógenes obrigado. e Álvaro. A presença de vocês é a celebração dos 62 anos do Teatro Municipal Severino Cabral. E obrigada a você também. Eu quero Jornalista Eu quero agradecer tanto ao Teatro Municipal, ao diretor Alan, né, que abre essa oportunidade, porque isso é a construção de memórias, isso é importante. Daí, obrigado, amiga. Obrigado, Malta. Foi lindo, foi ótimo.